Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje a gente começa uma série de vídeos falando sobre isso aqui, ó, microfone sem fio, tá? Se você tem problema com seu microfone, com interferência, falta de sinal, ruído, nessa série de vídeos a gente vai mostrar para vocês que para cada problema desse a gente tem sim uma solução, tá? E você vai conseguir utilizar o seu microfone sem fio aonde quer que seja, com muito mais qualidade, com muito mais confiança, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre as frequências, tá? O que é a frequência, como que a gente usa essa frequência e as ferramentas que a gente usa para fazer uma transmissão, né, desta frequência, tá bom? Vamos lá, galera, pau na máquina! Bom, então vamos lá. Para início de conversa, a gente tem duas coisas que a gente precisa diferenciar, tá? A gente vai falar de duas medidas, né? Dois termos. O primeiro termo é sinal, tá? Então você tem um sinal para ser transmitido. Esse sinal a gente mede ele em decibéis, tá? Então em dBs, tá? Quando a gente fala em dB, a gente está falando de potência de sinal, tá? E a outra medida que a gente vai utilizar, o outro termo, é hertz. Tá? O hertz é a frequência, é a unidade que a gente utiliza para medir a frequência, tá? Então a gente vai falar de hertz, né, de frequência para começo de conversa. Como que funciona? O seu sinal, ele é transportado por um pulso elétrico, tá? Então esse pulso elétrico ele vai via cabo, tá? Esse pulso elétrico você liga um cabo numa ponta, na outra ponta, né, um fio de cobre. Esse pulso elétrico é o que vai empurrar o seu sinal, é o que vai transportar o seu sinal até onde você precisa, seja do microfone para a mesa, da mesa para a caixa de som, né? E assim vale para qualquer outro tipo de componente eletrônico, tá? Seja som, seja vídeo, seja internet, tanto faz, né? Esse pulso elétrico que faz o transporte do seu sinal, tá? No fio a gente trabalha com pulso. Sem fio a gente trabalha com ondas eletromagnéticas, tá? Essas ondas eletromagnéticas, elas que transportam o seu sinal, tá? Sem fio, tá? Totalmente wireless, tá? E essas ondas eletromagnéticas, elas se repetem, tá? Então ela vai até um certo ponto, termina ali, já começa uma outra onda eletromagnética que vai até outro ponto. Então o que acontece? Essa repetição das ondas eletromagnéticas é chamada de frequência. Então, quando você tem uma frequência de repetição, uma frequência de ondas, então você está transmitindo o seu sinal sem fio, tá? Esse é o conceito, né, de você fazer uma transmissão sem fio, seja de som, seja de vídeo, seja de internet, seja o que for, tá? Essas ondas eletromagnéticas, né, as frequências, elas têm regulamentações, tá, para ser usada, e isso muda de país em país, tá? Aqui no Brasil a gente é regulamentado pela Anatel, tá? Ela que cria as regras, ela que regulamenta o uso, né, de cada frequência, né, de cada grupo de frequência. Então você tem faixas de frequências que são liberadas para uso, né? A gente diz que ela tem concessão. A televisão ela tem uma concessão, o rádio tem outra concessão, tá? E isso são faixas, tá? Então, por exemplo, o canal 5 da televisão é uma concessão. A Anatel concedeu essa frequência para que a emissora X use o canal 5 para poder transmitir o sinal dela, certo? Então, aqui no Brasil a gente é regulamentado pela Anatel, tá? Então, assim, a gente, só para entender, a gente tem a divisão, né, das frequências. A gente tem a unidade, que é hertz, a gente tem a dezena, que é kilohertz, a gente tem a centena, que é megahertz, e a gente tem as milhares, que são a gigahertz, tá? A gente tendo essa diferenciação, né, essa divisão, né, por hertz, a gente começa a entender aonde que o microfone sem fio trabalha, tá? Então, assim, hertz e kilohertz são frequências muito baixas, tá? Por exemplo, o rádio AM, né, aquele rádio que a gente costumava ouvir antigamente, que é a amplitude modulada, eles trabalham em kilohertz. Então são frequências muito baixas, tá? Bem baixas mesmo, tá? Esses rádios mais atuais, que são FM, frequência modulada, então ele já trabalha
em megahertz, né? Então são frequências mais altas, frequências de médias para alta. Então a gente escuta mais hoje em dia. O AM tem também, se você tiver um rádio que sintoniza amplitude modulada, você consegue ouvir rádios AM. Tem muita rádio AM hoje em dia também, sim. Mas as mais ouvidas hoje são FM, tá? Então assim, televisão analógica, televisão digital e frequência modulada de rádio, né, FM. Então você trabalha nas faixas do megahertz, tá? E os microfones trabalham também nessa faixa, tá? Como vocês estão vendo aí nesse gráfico, a gente vai falar de megahertz para cima, tá, gente? Porque kilohertz a gente não vai utilizar, né? Nesse gráfico que vocês estão vendo aí, a gente consegue ver que até 470, né, são frequências utilizadas para rádio e TV, tá? Então você pode pegar o seu rádio lá, ele vai de 88 a 108. Pode ver as frequências do seu rádio FM lá que você sintoniza, ele vai de 88 MHz a 108 MHz, tá? Essas são as rádios comuns que a gente escuta aqui no Brasil, tá? As televisões, elas têm também uma faixa um pouquinho acima, né? Para cima de 108 MHz, né, até 470 MHz, a gente tem dedicado, né, a concessão, né, permitida para a televisão, tá? Então você tem ali UHF, VHF, tudo isso você usa nessa faixa aí, tá? Então você vê que a partir de 470 MHz até 698 MHz, a gente tem ali uma área que é para Broadcast TV. Então o que acontece? Essa área para Broadcast é para aquela TV que não é concessão, não é aquela TV que você assiste no seu televisor, que você sintoniza e assiste, né? Não é para esse tipo de TV. Esse Broadcast é para TV corporativa, é TV fechada, tá? É para TV fechada. Então o que acontece? Nessa Broadcast TV, a gente pode utilizar as frequências que estiverem livres. Então aí você consegue utilizar o microfone sem fio, tá? Nessas frequências entre 470 e 698, a gente pode utilizar os microfones sem fio, tá? Subindo um pouco mais aí, você tem outras concessões. Você tem concessão para rádio corporativo, né, que é rádio fechado. Você tem concessão para internet, você tem concessão para radar, né? Aqueles radares de aeroporto, eles são todos em frequências também, tá? É uma concessão dada, né, para poder utilizar em radar. E mais acima ainda, acima de 2000, né, megahertz, ou falando em giga, né, acima de 2 gigahertz, aí você tem aquela transmissão de Wi-Fi, né, de internet via Wi-Fi. Você tem transmissão de celular, né? De internet para celular, né? Você tem transmissão digital, de TV digital. Então essas faixas aí são todas dedicadas, a gente não pode usar. O que a gente pode utilizar com um microfone sem fio? São os buracos que vocês estão vendo aí, né? Esse buraco aqui da Broadcast TV, esse outro buraco aqui de ISM, que também é dedicado para algum tipo de empresa corporativa, mas é uma área liberada, você pode usar entre 902 e 928 MHz, você pode usar para microfone, né? Ali na faixa de 1.8, 1.98 GHz, você também tem um buraco ali, você pode utilizar esse gap aí para sintonizar microfone sem fio. E você tem aqui também acima de 2.4 GHz, tá? Que são esses microfones digitais que a gente usa. O sinal digital que a gente usa nos microfones hoje trabalham em 2.4 GHz, tá? Esse 2.4 GHz você também tem ali roteador de Wi-Fi, você tem alguns transmissores de internet, mas não gera conflito, tá? Porque são banco, né? Você tem uma variação de frequências ali na faixa de 2.4 GHz. Então, você já sabendo, né, a faixa de frequência que você pode utilizar para sintonizar o seu microfone sem fio,
a gente precisa entender como que o seu sinal é transmitido nessa frequência, tá? Então vocês podem ver aí nesse gráfico que você tem ali as frequências e você tem o sinal, tá? A frequência modulada, que é o FM, né? A gente mistura o sinal, tá? Então o que acontece? Você pega a sua frequência, que são, né, essas ondas repetidas, tá? Então essas ondas repetidas aí são as frequências. Então você pega essa frequência aí, você vai no seu aparelho, no seu processador, ele vai misturar o seu sinal com essa frequência. E aí essa frequência vai empurrar o seu sinal até o transmissor, né? Até onde ele tem que chegar, né? Desde o transmissor até o receptor, melhor dizendo, né? Então ele vai misturar isso no seu transmissor e ele vai jogar até o seu receptor. Lá no seu receptor ela vai fazer essa divisão, ela vai separar o sinal da frequência, né? E vai seguir com o sinal via cabo, né? Até a sua mesa de som, até a sua caixa de som, certo? Então assim, só para vocês entenderem, frequência é uma coisa, sinal é outra, tá? Então a frequência ela vai se misturar com o sinal e vai jogar o sinal até na outra ponta. Chegando na outra ponta, ela se desfaz, ela solta o sinal, eles se separam e o sinal segue via cabo até o seu aparelho. E ainda falando sobre a frequência, e aí já entrando num possível problema que você pode ter usando dois microfones, né? Você escolheu uma frequência X para utilizar, certo? Então essa frequência X foi a que você selecionou e que você vai usar para usar no microfone, tá? Não necessariamente você vai usar apenas aquela frequência selecionada, tá? Por quê? Porque para você transmitir o seu sinal, dependendo do tamanho do seu sinal, as frequências que estão em volta dessa frequência que você selecionou, elas começam a trabalhar também. Então o que acontece? Você precisa de mais frequências na região. Você cria uma curva, né, de frequências, né, que você vai utilizar. E aí que começa a dar problema, porque se na mesma região, né, na mesma curva, você vai ter conflito, tá? Então é como vocês estão vendo aí na ilustração. Se você tem uma frequência A, né, e você seleciona uma frequência B, se elas estiverem muito próximas, né, essas frequências vão começar a ter conflito. E aí que você começa a ter perda, você começa a ter interferência. E você acha que é celular, você acha que é notebook, você acha que é qualquer outro aparelho, mas não é. É o seu próprio microfone do sistema que está causando conflito no outro, certo? Então, só para vocês entenderem um pouco mais sobre essa questão da fração, né, da diferença de uma frequência para outra, tá? Então eu tenho aqui dois microfones, tá? Um tá em 537.300 e aqui 538.250, tá? A gente tem aqui 537 é MHz, ponto 300 é kHz, tá? Então aqui é a primeira fração e aqui é a segunda fração, tá? Se eu fosse mudar aqui a frequência, eu vou aqui, ó, em menu, deixei nesse de baixo aqui que ele não está destravado. Eu entro aqui no menu, certo? Então eu venho aqui, ó, vamos lá, na frequência, vou trocar manual aqui, tá? Vou colocar Advanced. Então aqui, ó, eu vou trocar aqui a frequência desse microfone. Então 538 eu mantenho, deixo como tá. Eu vou aqui a 250. Então, ó, 225, 200, tá? 175. O ideal é que você deixe uma diferença aí de 250 kHz de diferença de um para outro. Então você pode trabalhar na mesma frequência de 538, tá? Mas a fração aqui em kHz, você deixa uma diferença de 250, né, kHz, tá? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando aqui em 250 aqui, ó, por exemplo, vou aumentar aqui. Se eu estou em 250 kHz aqui, o próximo microfone eu vou trabalhar em 538.250,
500, tá? Porque vai ter uma diferença boa entre uma frequência e outra, né, para você trabalhar. Então assim, no mínimo isso, tá? E quanto mais distante você deixar, melhor, ok? Então no caso aqui, ó, tem um 537, esse outro aqui já está 538, então ele está longe, tá? Ele está bem longe. Então aqui dificilmente vai dar conflito um microfone com o outro. Uma outra forma de você evitar interferências, né, no seu microfone sem fio é você evitar a intermodulação. O que é a intermodulação? Quando você tem dois microfones trabalhando, né, próximos, eles criam uma nova frequência, tá? Além das duas frequências que eles estão utilizando, começa a bater uma nova frequência. E essa frequência ela é aleatória, tá? Se você está usando 538, 537, de repente essa frequência vai bater em 547, 545, tá? Então assim, é aleatório, depende muito da interação dos equipamentos, tá? Então essa interação, ela cria uma nova frequência. Então se você ligar um terceiro microfone nessa frequência, você vai ter conflito, tá? Então uma forma de você evitar isso, os fabricantes eles disponibilizam um banco, né, de frequências, né, uma lista de frequências que você pode utilizar, que seguramente não vai dar essa intermodulação, elas não vão conflitar, tá? Então sempre que você comprar um equipamento, dá uma olhada no manual, dá uma olhada na especificação técnica, vê se vem essa lista junto, ou você solicita para o fabricante, tá? Porque tem sim uma sequência ali de frequências que você pode utilizar que não vai rolar essa intermodulação, certo? Uma última dica que eu dou para vocês nesse vídeo de hoje é que vocês usem frequências médias, tá? Evita usar o extremo, né? O pico ou muito baixo, porque nesse extremo a próxima faixa já vai ser dedicada para outros tipos de equipamentos. Então se tiver uma intermodulação deles lá e baixar um pouco a frequência, vai pegar no seu microfone. Então procura trabalhar ali numa faixa média, tá? Sempre faça o escaneamento, né? Porque os microfones de hoje em dia permitem que você faça o escaneamento, né? Então ele vai buscar a frequência que está mais livre para você utilizar, e respeita sempre essa lista, né, de intermodulação, para você não ter problema com mais microfones que você for ligar além de dois, né? 3, 4, 5 microfones, certo? Galera, esse vídeo de hoje vai ficando por aqui. A ideia é de fazer vídeos curtos assim, para não ficar muito chato de assistir, para não ficar muito pesado também, porque é muita informação. E nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco sobre antena, né, sobre os equipamentos, as tendências de equipamentos que a gente tem daqui para frente, falar um pouco também sobre o microfone digital, tá? A diferença do digital para o analógico, o que dá para usar, o que não dá para usar, tá? Se inscreve no canal aí, a gente vai avisar vocês nos próximos vídeos conforme forem chegando, tá? Curte aí e compartilha com os amigos, beleza, galera? Obrigado por assistir, até a próxima, tchau!